Olá, irmãs da Igreja Batista Boas Novas em Piraporinha, Diadema. Eu tô gravando esse vídeo para avisá-las que daqui em diante, se Deus assim permitir, nós gravaremos os estudos que são dados em nossos encontros de mulheres, para que vocês que não conseguem estar conosco por motivos legítimos e que nós entendemos, né, para que vocês possam ser abençoadas por esse ministério também. Né? Claro que é importante reforçar aí o convite para aquelas que podem, que participem, né, presencialmente aí. Então, nesse ano de 2025, nós já tivemos o nosso primeiro encontro e o próximo será no dia 7 de março, sexta-feira, às 19h30, na nossa igreja, tá bom? Eu quero então trazer para vocês o estudo que nós fizemos no nosso primeiro encontro, porque ele vai introduzir tudo aquilo que nós veremos daqui para frente nas nossas reuniões, tá? Mas antes, eu quero te convidar a orar aqui comigo neste momento, ainda que esse estudo já tenha sido ministrado, nós sabemos que o Senhor, na sua bondade e graça, usa ele da maneira que ele quer, no momento que ele quer, e vai trazendo luz para nós, quanto mais nós olhamos e refletimos na sua palavra, tá bom? Então vamos orar juntas nesse momento? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por ti mesmo, porque o Senhor é o nosso Deus que, por graça e misericórdia, escolheu se revelar a nós, escolheu nos mostrar quem o Senhor é, o seu caráter santo, o seu poder, a sua majestade. Nós louvamos ao Senhor por quem o Senhor é, Pai. Obrigada por esse privilégio que nós temos como irmãs unidas por Cristo e em Cristo, de abrir a sua palavra e aprender mais, Senhor, para que a nossa vida glorifique ao Senhor, para que nós possamos caminhar juntas como um corpo de Cristo, unido, bem ajustado, que juntas nós não envergonhemos o Evangelho, mas pelo contrário, sejamos aí uma luz para esse mundo, um sal para esta terra, Senhor, para anunciar as boas novas, Deus. Muito obrigada por ti mesmo, nos conduz nesse momento, tire das minhas irmãs aqui qualquer preocupação nesse momento, e que elas, assim como eu, tenham a atenção completamente dedicada à sua palavra, Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Se você estiver aí com a sua Bíblia por perto, né, e puder acompanhar a leitura, abra no livro de Gênesis, né, os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, eles são o fundamento para tudo que é dito depois nas Escrituras, né? Nesses 3 capítulos é narrado o início da história do mundo, da história do ser humano, da relação entre Deus e o ser humano, da relação entre os seres humanos, da relação também entre o ser humano e o restante da criação de Deus, né? Narra também a entrada do pecado. E vemos também a primeira narrativa do Evangelho, de como Deus planejou redimir o pecador. Tudo isso em 3 capítulos, né? Eu não vou tratar dos 3 capítulos, eu só vou me deter em algumas partes, mas eu quero te encorajar a ler esses 3 capítulos depois. Leia mais de uma vez, leia em várias versões da Bíblia, leia com um caderninho do lado, anotando as informações que chamam a sua atenção, leia anotando as suas dúvidas, né? E depois pode me trazer e a gente conversa, mas leia, minha irmã, leia esses 3 capítulos, tá bom? Gênesis 1, então, ele narra de modo resumido e panorâmico a criação do mundo, né? O que Deus criou em cada um dos dias. Já Gênesis 2, o capítulo descreve que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Deus colocou os dois no jardim, né? Homem e mulher. Deus deu ao homem a missão de cultivar o jardim, ou seja, ele deveria cuidar para que o jardim se desenvolvesse, né? E também deveria guardar e proteger o jardim, né? Ou seja, ele deveria proteger o jardim de qualquer perigo ou mal. E a mulher tinha o seu papel de auxiliá-lo, de ajudá-lo nessa missão que o Senhor havia dado para ele, tá bom? O capítulo 2, ele também narra que Deus deu para eles uma ordem, né, de que eles tinham a liberdade de comer livremente todos os frutos que haviam no jardim. Eles estavam apenas proibidos de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus já avisa eles de antemão que caso eles desobedecessem, né, a
punição que viria sobre eles era a morte, porque o próprio Deus traria a morte sobre eles em caso de desobediência, tá bom? Esse é o resumo de Gênesis 2 e com esse resumo, eu quero começar colocando algumas bases para todas nós prosseguirmos em cima do mesmo fundamento, tá bom? Primeiro, Deus é nosso Criador e nós somos suas criaturas. Segundo, Deus é nossa autoridade e nós devemos a Ele obediência, tá? Terceiro, Deus é quem define o propósito para o qual nós existimos, o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer. Quarto, Deus nos dá a liberdade de escolher obedecê-lo ou não, mas Ele não nos dá a liberdade de escolher ou de evitar as consequências, né? E quinto, Deus nos criou como seres dependentes dele e da sua palavra, das suas instruções, né? Com isso em mente, vamos para o capítulo 3 de Gênesis, né? Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, senão pode só prestar atenção no que eu estou lendo aqui. Então, o capítulo 3, o versículo de 1 a 3, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E aí a mulher responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, porque Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Irmãs, aqui Eva está falando com um animal, uma serpente. E não, eu não sei se era normal animais falarem antes da queda ou se Eva estranhou um animal estar falando com ela, só que Deus julgou que não era relevante narrar o estranhamento de Eva. Seja como for, o que nós sabemos é que lá em Apocalipse 12:9 vai dizer que especificamente essa serpente que estava falando com Eva, essa serpente aqui é Satanás. Não sabemos se Satanás ele se transformou em uma serpente ou se ele possuiu o corpo de uma serpente, mas o que nós sabemos aqui é que é Satanás disfarçado de um animal, disfarçado de serpente. Eva não sabia que era Satanás. Nós sabemos porque nós temos a revelação do Senhor em Apocalipse 12:9, por exemplo, dizendo que aqui era Satanás. Agora, olha só que interessante. A ordem de Deus era para que eles comessem livremente de todas as árvores que haviam no jardim, mas eles não podiam comer apenas de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no verso 9 do capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus fez brotar no jardim árvores de todas as espécies. Imagina só um jardim que tem árvores de todas as espécies. Pense em todas as espécies de árvores, de frutas, que você consegue pensar na sua cabeça. E imagina agora um jardim que tem todas elas nesse mesmo local. Lá tinha árvores de todas as espécies. E aí o texto também fala que eram árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. E aí olha que interessante, Deus deu muito a eles, mas limitou pouco. Só que Satanás, muito sagazmente, como um bom pai da mentira, ele tenta inverter a situação, né? E ele tenta fazer Eva pensar que eles não podiam comer de nenhuma daquelas muitas árvores lindas e de frutos deliciosos. Olha a sagacidade de Satanás. Ele diz assim, você prestou atenção? Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E aí, irmãs, não é interessante como essa estratégia de Satanás continua até hoje, inclusive no meio da igreja? Repetidas vezes nós consideramos algo pecaminoso, sendo que o próprio Deus não considerou aquilo pecado. Muitas vezes deixamos de nos deleitar nas muitas bênçãos de Deus para nós, porque ouvimos uma cultura legalista dentro da igreja e não avaliamos o que nós ouvimos à luz das Escrituras. Nós ouvimos e seguimos muitas tradições legalistas, farisaicas dentro da igreja, sem abrir as nossas Bíblias para entender o que o próprio Deus diz sobre isso.
E por conta disso, nós acabamos carregando fardos muito pesados. E não só isso, nós também fazemos com que os nossos irmãos carreguem fardos pesados. E acabamos também afastando os ímpios, por causa das nossas tradições, que muitas vezes não são bíblicas. Então, quero deixar já essa reflexão aí para você. Lá no versículo 4 e 5, então, de Gênesis 3, diz assim: agora é a serpente respondendo aqui para a mulher nessa conversa. E aí, olha o que ela fala. É claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Gente, Satanás está dizendo para a mulher que Deus é mentiroso, que eles não devem acreditar, confiar no que Deus diz. E mais, além de chamar Deus de mentiroso, o golpe fatal de Satanás é engrandecer a mulher, dizendo que ao rejeitar e desobedecer a palavra de Deus, ela se tornaria um ser igual a Deus. Satanás traz para a mulher a ideia de que ela, presta atenção, de que ela, ao rejeitar a Deus e seguir a sua própria vontade, ela seria igual a Deus. Ela estaria no controle da sua própria vida. Ela agora é quem ditaria as regras, né? E ela teria aí as ordens em suas mãos e ela tomaria, né, o rumo da sua própria história daqui em diante. E aí, minha irmã, querida mulher, cuidado! Esse discurso de que a mulher deve se empoderar e ser e fazer o que ela quiser, esse discurso, meu bem, não vem do movimento feminista. Esse discurso é muito mais antigo, vem desde Gênesis 3, desde o jardim, e é um discurso satânico, minha irmã. Aí vem o verso 6. Olha o que aconteceu depois dessa breve conversa. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Eva sabia qual era a ordem de Deus. Eva sabia qual era a consequência caso eles desobedecessem. Afinal, ela repetiu as palavras de Deus para a serpente durante a conversa. Hebreus 11:1 vai dizer para nós, definir para nós, que fé é confiar que algo realmente existe, ainda que eu não consiga ver. E também diz que fé é confiar que algo que foi dito realmente irá acontecer. E aí, tanto o que Deus disse para Eva, para Adão e Eva, quanto o que a serpente, que é Satanás disfarçado, disse, ambos exigiam fé da parte de Eva. Exigia que a mulher confiasse que aquilo que foi dito realmente aconteceria. Mas o interessante é que Eva, ela conhecia Deus. Eva falava e se relacionava diretamente com Deus. Eva contemplava e desfrutava diariamente daquilo que o próprio Deus criou. Eva tinha motivos suficientes para confiar na palavra de Deus, mesmo estando diante de um discurso que colocava em xeque o que Deus disse. Mas ela escolheu não apenas confiar nas palavras da serpente, mas principalmente ela escolheu confiar e seguir o desejo do seu próprio coração. E aí, olha o que Tiago 1, 13 e 14 diz para nós. Ele fala assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. A tentação, ela começa com o desejo que já habita no meu coração. Eva escolheu desobedecer a Deus. Eva escolheu depositar a sua fé nas palavras da serpente, ao invés de depositar a sua fé na palavra de Deus. Agora, olha só. Você sabe por que Deus estabelece o processo de disciplina dentro da igreja, onde em última instância, ok, a pessoa que insiste no pecado, mesmo sendo alertada, mesmo sendo repreendida, né, por um irmão, por 2 ou mais irmãos, pela igreja como um todo, a pessoa que insiste no pecado, ela deve ser retirada do meio da igreja? É porque o nosso pecado, ele influencia as pessoas que estão ao nosso redor.
Olha que interessante. Eva comeu, Eva deu o fruto para o seu marido, o marido de Eva também comeu. Gravem isso, minhas irmãs. O meu pecado sempre, 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 sempre irá afetar as pessoas que estão ao meu redor. Principalmente aquelas que estão mais próximas a mim, dentro da minha casa, principalmente. Agora, versículos 7 a 9, continua dizendo assim. Naquele momento, né, nesse momento em que eles comeram o fruto proibido, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Olha como Deus trata o pecador, o desobediente. Deus continuou indo em direção a eles. Deus foi até o homem e a mulher. Só que agora, quem mudou foram eles. Eles escolheram fugir, se esconder, se desviar do Senhor, sair da presença do Senhor. Aí, versículo 10 e 11 diz assim: Adão, Adão, respondeu assim para o Senhor: Senhor, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. E aí o Senhor pergunta para ele: quem lhe falou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Olha que legal. Deus já sabia o que havia acontecido. Deus sabia claramente onde eles estavam escondidos e Deus já sabia o porquê deles terem se escondido. Deus sabe de tudo, a todo tempo, antes mesmo das coisas acontecerem. Deus aqui mostra como ele é paciente com o pecador. E Deus é muito didático. Deus é o melhor pai e melhor professor que existe. Ele sabe exatamente como trabalhar o nosso coração, como mostrar para nós mesmos aquilo que está lá no profundo do nosso coração. A pergunta de Deus não era para saber alguma coisa. Quando ele fala para Adão: onde você está? O que você fez? Você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer? O Senhor já sabia. Mas aqui, a pergunta de Deus para Adão é para dar a ele a oportunidade de dizer a verdade, de confessar o seu erro. Sabe quando você tá com uma criança em casa, a criança tá lá no quarto, aquele silêncio, e aí de repente você ouve um barulho de algo caindo ou quebrando, e aí quando você chega lá no quarto, a criança tá escondida em algum lugar, que ela acha que ninguém vai encontrá-la ali, e aí você pergunta pra ela: o que aconteceu? Provavelmente você já sabe a resposta em muitos casos, né? Mas você tá perguntando para dar à criança a oportunidade dela contar a verdade, dela dizer o que aconteceu. E caso ela tenha cometido um erro, dela confessar o seu erro, né? Aqui é a mesma dinâmica de Deus com Adão. Ele está perguntando para ele, não para saber algo, mas para dar a Adão a oportunidade de confessar o seu pecado, de dizer a verdade, né? De confessar o seu erro. Só que aí vem o versículo 12 e 13 com a resposta tanto de Adão quanto de Eva. Adão respondeu assim: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Aí o Senhor pergunta para a mulher: o que foi que você fez? E aí qual é a resposta da mulher? Ela confessa o seu pecado? Ela diz o que ela fez? Não. Ela responde: a serpente que me enganou. Foi por isso que eu comi do fruto. E é interessante ver, né, que uma vez que o pecado entrou no mundo, as primeiras manifestações do pecado na raça humana é que ninguém mais reconheceu o seu erro e assumiu a sua responsabilidade. Então nós falamos: a culpa não é minha, eu fiz isso porque, eu falei isso por causa, quem começou foi ele, se ele não tivesse feito isso eu não teria reagido dessa forma e por aí vai. Além de Adão não assumir o seu erro, ele ainda disse que no fim a culpa era de Deus por ter dado a ele a mulher que ele deu. Já Eva se vitimiza e diz que ela foi enganada, coitada.
Só que na hora de lidar com as consequências da sua desobediência, Eva se colocou como vítima. Mas na hora de desobedecer e incentivar o seu marido à desobediência, ela estava muito consciente do que ela estava fazendo e de quais seriam as consequências que Deus já havia avisado que teria sobre eles. Aí, nesse momento do nosso texto aqui de Gênesis 3, Deus vai começar a aplicar as devidas punições para cada um. Só que eu quero explicar rapidinho, antes da gente prosseguir com o texto, o que significa morte na Bíblia. Afinal, Deus havia dito que no momento em que eles comessem o fruto proibido, certamente eles morreriam. Então, irmãs, na Bíblia, a palavra morte significa separação. Morte significa separação. E essa separação é em 3 sentidos. Então, no primeiro sentido de morte, de separação, é a separação entre o Deus Santo e o homem pecador, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão, por conta do seu pecado, destituídos, afastados, separados da glória de Deus. O pecado separou o Deus Santo do ser humano que está sujo pelo pecado. O santo não pode se misturar com o que é pecaminoso. O nosso Deus é plenamente santo. Colossenses 1:21, Paulo falando para a igreja, falando para nós, crentes em Cristo, ele diz que antes de conhecermos a Cristo, de sermos salvos pelo Senhor, antes nós estávamos longe de Deus, separados de Deus, e nós éramos inimigos de Deus por causa das coisas más que nós fazíamos e pensávamos. Então, o primeiro significado de morte, né, em relação à separação, é a separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Santidade e pecado não se misturam, né? Então, a morte significa a separação entre Deus e o homem. O segundo sentido aí de morte, de separação, significa separação entre corpo e alma, ou corpo e espírito. Gênesis 2:7, narrando como foi que Deus criou o homem, diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra, como se fosse um bonequinho assim de barro, vamos pensar, né? E aí depois que aquele bonequinho ali feito do pó da terra, né, daquele barro, estava pronto, Deus foi lá e soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E aí aquele homem, boneco de barro, e agora com o fôlego de vida, aí sim aquele homem passou a ser um ser vivo, né? Eclesiastes 12:7, já falando do final da vida, né? Ele fala que, Eclesiastes 12, versículos 6 e 7, tá? Ele diz que a vida vai se acabar, todo mundo vai morrer um dia. E quando isso acontecer, o nosso corpo voltará para a terra, né? Voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que foi quem o deu. Então, ele fazendo essa alusão à formação do homem lá em Gênesis 2, né? Mostrando que o nosso corpo volta para a terra e a nossa alma ou o nosso espírito voltam para o Senhor. Então, corpo se refere aos nossos membros, órgãos, tecidos, sistema nervoso, cérebro, etc. É a parte física, material, aquilo que nós podemos tocar, ver, examinar. Já a alma ou o espírito, né, e aí são palavras sinônimas na Bíblia quando falam da composição do homem, se refere às nossas vontades, emoções, desejos, racionalidade, pensamentos e etc. Essa é a parte, né, não física, a parte material, que nós não conseguimos ver, não conseguimos tocar, mas que faz parte de nós, né? Então, quando nós morremos, o nosso corpo, ele se separa do nosso espírito, né? O nosso corpo se separa da nossa alma, enfim. E aí o nosso corpo fica aqui, né? E essa parte física, né, ela fica aqui, e a nossa alma, o nosso espírito, ela volta aí ela se separa, né, dessa união com o corpo. E aí, irmãs, isso é interessante até para um ponto de evangelismo, que é, se não houvesse pecado, não haveria morte. Então, se todos morrem, é porque isso comprova que a Bíblia diz que todos são pecadores, tá bom? Então,
primeiro significado de morte aí é separação entre Deus e o homem, né? Entre o santo e o pecador. O segundo significado aí é a separação entre corpo e alma. E o terceiro significado aí é a separação eterna entre Deus e o ser humano pecador, tá? Segundo a Tessalonicenses 1, do versículo 7 ao 9, vai dizer que Deus, ele trará juízo, condenação, punição eterna para aqueles que se recusam a obedecer a Deus. E essa punição, o texto diz, ela é a separação eterna da presença de Deus. Essa separação eterna de Deus significa que quem morrer sem se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Salvador, essa pessoa, depois da morte, não terá mais chance de arrependimento. Depois da morte, ela passará a eternidade recebendo a ira de Deus, o fogo de Deus, sendo atormentada, sem parar, sem sossego, para todo sempre, sem fim. O corpo, vamos só entender isso, o corpo do verdadeiro crente que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu Salvador, o corpo dele será glorificado quando Cristo voltar, né? Esse corpo será transformado em um corpo perfeito, para passar a eternidade ao lado do Deus que é perfeito. Mas o corpo do rebelde, que não se arrependeu e não creu em Cristo como seu Salvador, o seu corpo também passará por uma mudança. O seu corpo será transformado em um corpo indestrutível, para que ele possa receber a ira de Deus, o fogo, o tormento, sentir dor para sempre, sem se dissipar. Pensa assim, aqui nessa breve vida passageira, né? Se você pega fogo e esse fogo não é apagado, o seu corpo vai queimando, se desfazendo, até virar cinzas. Mas Deus tornará o corpo do ímpio indestrutível, para ele receber a ira de Deus e não ter fim. Isso é muito sério, irmãs. Precisamos ter isso em mente quando nós vamos falar sobre Cristo para as pessoas que não conhecem a Ele ainda, ok? Então, morte na Bíblia significa separação nesses três sentidos que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Voltando lá para Gênesis, nós vamos ler agora do versículo 14 em diante, que diz assim, tá? Vai ser uma leitura um pouco mais extensa agora. Versículo 14 em diante, então, Deus começa a aplicar a punição para cada um ali dos participantes dessa situação, né? Para o homem, para a mulher, para a serpente. E aí o texto diz assim: o Senhor disse à serpente. A serpente foi a primeira a receber ali a punição do Senhor. Deus disse assim para ela: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais, tanto os domésticos quanto os selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aí ele vem para trazer a punição para a mulher. E aí o Senhor fala: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. E aí ele continua. Olha a punição para a mulher. O seu desejo será para ou contra. Essa palavrinha para no hebraico, ela pode ser traduzida também por contra, né? Porque aí o texto seria: o seu desejo será para seu marido e ele a dominará, ou seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. A ideia aqui do texto é mostrar que daquele momento em diante, homem e mulher teriam desejos contrários um ao outro. Mas ainda assim, a mulher ela ia ter que se submeter à liderança do homem sobre ela. Ainda que a sua vontade fosse contrária à vontade do seu marido, à vontade do homem no geral, tá bom? E pro homem, o Senhor vai aplicar aqui a punição agora, o Senhor diz: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará.
Então o Senhor termina aqui de dar as devidas punições para cada um, e aí o texto continua. O homem, Adão, deu para sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, o Senhor colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Agora, diante dessa explicação aqui do texto, a pergunta que fica é: a palavra de quem se cumpriu? A palavra de Deus ou a palavra da serpente? Deus disse que se eles desobedecessem, eles certamente morreriam. E agora que já sabemos que morte significa separação, nós conseguimos ver que Deus cumpriu sua palavra e se separou do homem e da mulher ao expulsá-los do jardim. Deus cumpriu sua palavra e trouxe morte física para eles. Então, depois de alguns anos, tanto Adão quanto Eva morreram, né? Ou seja, o corpo e o espírito deles se separaram. Agora, olha que interessante. O terceiro sentido de morte é morte eterna. Lembra? Entre o Deus Santo e o homem pecador que não se arrependeu dos seus pecados. Nesse sentido, Deus impediu que o homem e a mulher ficassem separados dele eternamente. E aí, como é que nós sabemos disso? Gênesis 2:9 diz que o Senhor Deus fez brotar no solo do jardim ali, né? Árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. E aí, no meio do jardim, o Senhor colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o que foi que o Senhor falou e fez, que está descrito no versículo 22 até o 24 de Gênesis 3, que nós lemos agora há pouco? Vamos só relembrar para a gente fazer a ligação entre esses dois textos. Lá em Gênesis 3, quando o Senhor termina de dar as punições, o que ele fala? Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Aí o texto continua. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Irmãs, esse texto está mostrando para nós que o fruto da árvore da vida, ela dava vida eterna para quem a comesse. Deus expulsa Adão e Eva do jardim e coloca querubins e uma espada flamejante ambulante ali, protegendo o caminho para a árvore da vida, para que eles não comessem daquela árvore. Afinal, a consequência que eles receberam pelo pecado deles foi a morte. Então, se eles comessem da árvore da vida, ao invés de morte, eles receberiam vida, né? Mas, olha só que interessante. Esse ato de justiça de Deus, né, de punir o pecado, também é um ato de amor, misericórdia e graça para com eles. Por quê? A serpente, que era Satanás disfarçado, quando ele estava lá ludibriando a mulher, né, a serpente disse que se eles comessem do fruto proibido, eles se tornariam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui, nós acabamos de ver o próprio Deus falando que, de fato, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. O grande problema é que a serpente não contou toda a história. Eles não se tornaram conhecedores do bem e do mal iguais a Deus. Deus conhece, irmãs, o bem e o mal, mas ele não é afetado pelo mal. E ele é a fonte de todo bem. Nenhum mal ou pecado afeta, corrompe, suja, deturpa ou muda o Senhor, o seu caráter, a sua pessoa. Deus é santo. Deus é plenamente santo.
puro, perfeito, bom e imutável. Ele nunca vai mudar. Só que Adão e Eva, diferente de Deus, eles foram completamente afetados, contaminados pelo mal. Eles mudaram. Eles já não eram mais as mesmas pessoas de antes do pecado. O mal, o pecado, os transformou em pessoas que escolheram se afastar de Deus, os transformou em pessoas que sentiram vergonha da própria nudez, os transformou em pessoas orgulhosas que não assumiram seus próprios erros, os transformou em pessoas mentirosas e injustas que colocaram sobre o outro a culpa das suas próprias escolhas pecaminosas. Se Adão e Eva, contaminados, sujos pelo pecado, comessem do fruto da árvore da vida, eles passariam a viver eternamente contaminados pelo pecado. Eles iriam viver, ao invés de morrer, e ainda viveriam para sempre naquele estado de separados de Deus, sujos pelo pecado, incapacitados de se relacionar com Deus Santo. Só que Deus já havia revelado que ele mesmo, o próprio Deus, já tinha um plano para limpar a sujeira do pecado. Lá no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, o que foi que o próprio Deus disse para a serpente? Olha só, o Senhor falou assim: eu farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. O descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Mas você, a serpente, vai ferir o calcanhar desse descendente da mulher. Aqui, irmãs, Deus não está falando para a serpente, o animal. Aqui Deus está falando para Satanás. Eva não sabia que a serpente era Satanás, mas Deus sabia. Esse versículo fala sobre a inimizade, a batalha que haveria entre Satanás e o descendente da mulher, o descendente da mulher. Está se referindo a alguém específico, uma pessoa específica. E quem é esse descendente de Eva, a quem Jesus se refere, que vai ter uma batalha contra Satanás e que, ainda que seja ferido por Satanás, é ele quem vai vencer Satanás? Esse descendente da mulher é Jesus. O descendente da mulher seria ferido por Satanás, mas no final, ou ao terceiro dia, o descendente da mulher derrotaria Satanás. Adão e Eva, irmãs, estavam completamente sujos, corrompidos, transformados, deturpados pelo pecado. Eles eram incapazes de sair daquela situação sozinhos, por eles mesmos. Aí a resposta de Deus para o pecado foi trazer restauração para o pecador, que é incapaz de se restaurar sozinho. Jesus é a resposta de Deus para o pecado. E é sobre esse Jesus que nós iremos estudar esse ano. Jesus é o cumprimento da promessa de derrotar Satanás e o poder do pecado, e de trazer restauração, salvação, redenção para o pecador. Irmãs, neste ano nós vamos estudar a vida e o ministério de Jesus, olhando para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós faremos isso auxiliadas aí por uma apostila super didática, muito fácil, muito gostosa de fazer, que é essa apostila aqui, ó. Que o título é Seja um Obreiro Aprovado. Ele não é um livro de leitura somente, tá? É um livro didático, onde para você poder caminhar, né? Você tem que interagir com o livro, então todo ele é formado dessa maneira aqui, de você... ele vai te dando informações e vai fazendo perguntas, vai dando umas atividades assim para você fazer, que vão nos auxiliar no processo de ensino, de memorização do que ele tá ensinando, tá bom? Aí eu preciso dizer para você que para você fazer essa interação com o livro, essas atividades que ele vai propor aí, você vai precisar de uma caneta, você vai precisar de lápis de cor em 4 cores específicas, que é o que ele vai usar aqui no livro, tá bom? Que é lápis de cor vermelho, azul, verde e amarelo.
Todo esse material, tanto as canetas, né, a caneta quanto os lápis de cor, nós temos disponível na igreja. Basta você me procurar e eu pego para você. Nós já separamos lá para que vocês tenham, né, esse material. A gente sabe que às vezes é difícil, né, ter lápis de cor em casa, principalmente se você não tem mais criança em idade escolar, enfim. Então nós temos esse material lá para você pegar na igreja, tá bom? O livro, nós temos algumas poucas unidades disponíveis na igreja para pronta entrega. Então, se você quiser adquirir o livro, me procura, tá bom? E eu pego para você. Para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 7 de março, nós vamos trabalhar em cima da lição 1 do nosso livro, que começa na página 9, tá bom? Então, para o nosso próximo encontro, faça aí a lição 1 da página 9, que vai ser o que nós olharemos no nosso próximo estudo, tá? Ainda que você não consiga participar presencialmente, tá? Eu quero te encorajar a adquirir o livro e acompanhar o estudo com esse livro em mãos, porque é um material muito precioso, de fácil entendimento, muito dinâmico, tá bom? Então eu quero te convidar agora a orar junto comigo nesse momento, e que possamos continuar, né, caminhando juntas, unidas em Cristo, para a glória de Deus e para um serviço excelente ao reino. Tá bom? Não é sobre nós, não é sobre o ministério, não é sobre a nossa igreja, é sobre o Senhor, a glória dele e o reino dele, tá bom? Então vamos orar nesse momento pra gente poder encerrar aqui esse nosso estudo introdutório aí pro ano, tá bom? Vou orar. Papai do céu, louvado seja o Senhor, ó Pai. Nós não merecemos que o Senhor retribua o nosso pecado com graça, com misericórdia. Muito obrigada porque Cristo foi a resposta do Senhor para o nosso pecado, Pai. Obrigada porque o Senhor um dia, através do seu Espírito, nos convenceu do nosso pecado, nos convenceu da sua justiça, do seu juízo, abriu os nossos olhos para vermos a beleza de Cristo, a beleza do Senhor, ó Pai. E hoje nós podemos vir aqui, falar com o Senhor, abrir a sua palavra, compreender conforme o Espírito Santo vai nos trazendo luz, e podemos agora ter a certeza de que por causa de Cristo nós fomos reconciliados com o Senhor. A nossa separação, ela foi restaurada por causa de Cristo, Senhor. E que nós possamos prosseguir aí nesse ano, aprendendo mais sobre o nosso Salvador, para que possamos ser boas imitadoras de Cristo, para que possamos ser capacitadas aí para falar do Evangelho, da boa notícia de que Jesus trouxe restauração para o pecador que está completamente sujo pelo pecado e que por isso justamente ele está afastado do Senhor, Pai. Obrigada, porque o sangue de Cristo na cruz, ele foi derramado sobre nós. E agora, nós que somos pecadoras, mas que cremos em Cristo como nosso Salvador, o Senhor não olha para nós e não vê mais o nosso pecado. Agora o Senhor vê em nós o sangue santo, puro de Cristo, que é o que trouxe restauração, reconciliação entre nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, por Ti mesmo. Não merecemos, Pai. Nos ajude a ter um viver que responde corretamente à ação de graça que o Senhor teve sobre nós, ó Pai. Toda a honra, toda a glória seja a Ti através desse ministério e através da vida de cada uma dessas irmãs, Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.